Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Berivaldo Júnior, mais conhecido por Júnior Santos, e lá no Instagram, Tio João Cajadadas. Bom, para iniciarmos, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade e pelo privilégio do conhecimento da palavra de Deus. Por essa palavra ter me alcançado. Isso é muito bom, ter a experiência com a palavra de Deus, ter a experiência com o próprio Deus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Escola Bíblica Dominical e essa lição está interessante. E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, apóstolo João. Essa revista, ela traz uma proposta bem interessante, que é justamente fazer uma análise, percorrer, trilhar o Evangelho de João. O Evangelho de João é muito rico, precioso demais. E nós vamos estudar lição por lição. A proposta desse canal não é somente se render à Escola Bíblica Dominical, somente às revistas de lições bíblicas, mas também tratar sobre outros assuntos teológicos, bíblicos também. E como lá no Instagram eu prometi que iria gravar as aulas, estou aqui, né? Bom, essa lição, ou melhor, essa revista, traz uma proposta interessante. E logo na primeira lição, nós encontramos aqui o tema, o Verbo que se tornou em carne. E o texto áureo da lição encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O texto diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que palavra poderosa! Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Uau! Incrível! A promessa e o cumprimento da redenção. Olha só o que está escrito então aqui na leitura bíblica em classe. Convido agora vocês a abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Diz o texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tremendo esse texto, porque vai nos trazer algo muitíssimo interessante e vai nos apontar algumas coisas aqui tremendas, importantíssimas. A nível de introdução, o Evangelho de João é distinto dos outros evangelhos.
porque apresenta uma abordagem teológica profunda sobre a pessoa de Cristo. E, por exemplo, no prólogo aqui, nós vamos analisar o eterno e divino, que se fez carne e habitou entre nós. Isso é muito interessante. E João começa afirmando que Jesus, o Verbo, já existia no princípio com Deus e que ele próprio é Deus. Isto é, ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é apresentado como a fonte da vida e a luz que resplandece nas trevas, mas as trevas não o venceram. Além disso, João Batista, que foi enviado por Deus para testemunhar sobre a luz e preparar o caminho para Cristo, muito embora Jesus tenha vindo também ao mundo que criou, muitos não o conheceram ou reconheceram, mas àqueles que o mundo receberam, ele concedeu o direito de se tornarem filhos de Deus. No versículo 14 que nós lemos, o texto diz que o Verbo se fez carne. E esta é uma das declarações mais poderosas do Evangelho. Porque aqui a declaração é: Deus se fez homem e viveu entre nós, revelando sua glória e graça plena. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e ele revelou plenamente o Pai, algo que ninguém jamais havia visto antes. Mas preciso detalhar algo aqui. Quando João diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ele não está negando que a graça já existia, mas enfatizando que a graça agora ela se manifestou de maneira completa, plena e final. Eis alguns pontos para entender essa progressão. Por exemplo, Jesus, ele é a plenitude da graça. O Antigo Testamento continha sombras e figuras da graça, como os sacrifícios do templo, mas Cristo é a realidade final dessa graça. A lei, ela foi dada por Moisés, mas Jesus trouxe graça e verdade em sua plenitude. A lei revelou a santidade de Deus e também a necessidade de redenção, mas Jesus trouxe o cumprimento e a verdadeira redenção. É isso que ele diz no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 17. Cristo revelou Deus de forma definitiva. É por isso que em João, o versículo 18, capítulo 1, declara que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Embora Deus tenha se manifestado no Antigo Testamento, como a Moisés no Monte Sinai, somente Jesus o revelou de forma plena. A introdução de João não apenas apresenta Jesus como o Verbo eterno e divino, mas também destaca sua missão de trazer luz, vida e salvação à humanidade. Ele veio para revelar o Pai e oferecer graça abundante àqueles que creem nele. Sobre a autoria e data do Evangelho de João, tradicionalmente atribuída ao apóstolo João, que é filho de Zebedeu e irmão de Tiago, e essa atribuição baseia-se no testemunho da igreja primitiva, incluindo, por exemplo, Irineu de Lyon, em 180 depois de Cristo, que afirmou que João escreveu o Evangelho enquanto estava em Éfeso. Quanto à datação, os estudiosos sugerem que o Evangelho foi escrito entre anos 80 e 95 depois de Cristo. Com base em seu estilo teológico, digamos assim, mais desenvolvido e em referências a eventos históricos como a destruição do Templo de Jerusalém em 70, no entanto, alguns argumentam que poderia ter sido escrito até mesmo antes dessa data. Mas eu
sou daqueles que compreendem a primeira perspectiva, entre os anos 80 a 95. O propósito do Evangelho de João é revelar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João vai escrever para provar que Jesus é o Messias prometido, e mais do que isso, que ele é o Filho de Deus, ou seja, possui a mesma natureza divina do Pai, diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que enfatiza mais os feitos de Jesus. João se concentra na identidade dele. Por exemplo, gerar fé em Cristo aos ouvintes, porque o evangelho foi escrito para levar seus leitores a crer em Jesus. O apóstolo João usa a palavra crer, pisteu em grego, mais de 90 vezes, mostrando que a fé em Cristo é o objetivo central de sua obra. Um outro ponto interessante também que nós encontramos é a proporção, ou melhor, proporcionar vida eterna aos que creem. A fé em Cristo não é apenas intelectual, mas ela resulta na vida eterna. João 3,16, por exemplo, reforça essa ideia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, o apontamento, vida eterna. Um outro ponto interessante também é a demonstração dos sinais de Jesus. João, ele traz uma organização espetacular em torno de 7 sinais miraculosos que apontam para a divindade de Cristo, como a transformação de água em vinho, no capítulo 2, a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Então, esses milagres não são apenas atos de poder, mas servem como provas para fortalecer a fé dos leitores. Além disso, ele traz uma apresentação à glória de Cristo e sua relação com o Pai, porque o Evangelho, ele enfatiza a unidade entre Jesus e o Pai, como em João 10,30, eu e o Pai somos um. Em João 14,9, quem me vê, a mim vê o Pai. Então João deseja que os leitores entendam que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Deus encarnado habitando entre nós. Outro ponto interessante é a natureza de Jesus. A natureza de Jesus no Evangelho de João é revelada de forma profunda e abrangente, enfatizando sua divindade, humanidade e missão redentora. Por essa razão que João apresenta Jesus como o Verbo eterno, o Filho de Deus, o Messias e o Salvador do mundo. João destaca desde o início que Jesus é Deus. No versículo 1 do capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui João identifica Jesus como o Logos eterno, que não apenas estava com Deus, mas era Deus. João 10,30, eu e o Pai somos um, Jesus está afirmando sua unidade essencial com o Pai, reforçando sua divindade. Em João 8, versículo 58, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usa o título divino, eu sou, de Êxodo 3,14, igualando-se ao próprio Deus. Então Jesus também aceita adoração no capítulo 9, versículo 38, e João 20, versículo 28. Algo que apenas Deus poderia receber, e não somente no Evangelho de João, nós vamos encontrar também em Apocalipse. Apesar de ser Deus, João enfatiza que Jesus assumiu plena humanidade. Esse é um ponto interessante que precisamos destacar. Por isso que o versículo 14 do capítulo 1 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui, esta doutrina da encarnação, Jesus assumiu um corpo humano irreal. Porque em João capítulo 4, nos versículos 6 e 7, o texto nos mostra claramente que ele sentiu cansaço e sede. Em João 11:35, ele chorou pela morte de Lázaro. Em João 19, no versículo 28 ao 30, ele sofreu e morreu na cruz.
Esses aspectos mostram que ele não era um ser espiritual apenas aparentando ser um humano, mas verdadeiro homem, plenamente homem. João apresenta Jesus como o enviado de Deus para salvar a humanidade. João 3,16, como eu já citei antes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito. João 4,25, ele se identifica como o Messias esperado. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê um Pai senão por mim. Então o Evangelho de João é essencial para a doutrina cristã da união hipostática. É a coexistência da natureza divina e humana em Cristo. Ele não era metade Deus e metade homem, mas plenamente Deus e plenamente homem ao mesmo tempo. Portanto, o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus encarnado, o Salvador que veio ao mundo para trazer luz e vida. Sua divindade e humanidade não se contradizem, mas se complementam de forma perfeita. O Verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado, porque no Evangelho de João a revelação de Jesus não apenas cumpre as promessas do Antigo Testamento, mas também ultrapassa o passado, trazendo uma nova e definitiva revelação de Deus. Por isso que João apresenta Jesus como a plenitude da revelação divina, a luz que dissipa as trevas e o cumprimento de tudo o que foi prometido anteriormente. João contrasta a revelação de Jesus com a de Moisés, mostrando que Cristo, ele traz algo superior. Por isso que no versículo 17 do capítulo 1, ele vai dizer, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, como diz Hebreus 10, versículo 1, era uma sombra da realidade que cumpriria-se em Cristo. Por isso que no capítulo 5, do versículo 46 de João, ele vai dizer, porque se cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então Moisés apontava para Cristo, mas Jesus é a revelação final. Jesus ultrapassa os rituais e símbolos judaicos, porque no Evangelho de João, Jesus substitui e supera os elementos religiosos do judaísmo. O templo, por exemplo, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Jesus é o verdadeiro templo. A água da purificação, por exemplo, no milagre de Caná, Jesus transforma a água em vinho, simbolizando uma nova aliança superior à antiga purificação cerimonial. O maná, por exemplo, do deserto, eu sou o pão da vida. Cristo é o alimento eterno, que Moisés apenas prefigurou. Então, o Evangelho de João deixa claro que Jesus não apenas confirma as revelações passadas, mas as ultrapassa, trazendo algo totalmente novo e definitivo. Ele é a palavra final de Deus, a luz que dissipa as trevas e a nova aliança que dá vida eterna. Portanto, João começa com a declaração magnífica. Começa com a declaração poderosa, em João 1:1. Então, a natureza do verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, João ecoa uma correlação, uma ligação clara com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso tudo para mostrar que o verbo existia antes da criação, ou seja, ele é eterno. O uso do verbo era no grego indica existência contínua e ininterrupta, diferentemente de algo criado. Então isso significa que o verbo não teve começo, mas sempre existiu. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso indica que o verbo é distinto do Pai também, porque ele estava com Deus. Ou seja, há uma distinção de pessoa.
é da mesma essência de Deus, porque ele era Deus, ou seja, é plenamente divino. Jesus é identificado como Deus unigênito, ou seja, Deus em sua manifestação visível. No versículo 3, João declara: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos mostra que o verbo aqui, ele é o agente criador também. E ele não é um ser criado, mas ele é o criador de tudo. Ele é o agente ativo na criação. O mesmo Deus que disse: haja luz em Gênesis. Essa ideia é confirmada, por exemplo, em Colossenses 1, nos versículos 16 a 17, que afirma que Cristo criou todas as coisas e sustenta o universo. Então a maior manifestação do verbo é declarada no versículo 14 do capítulo 1, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o texto diz: cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui ocorre a encarnação. O verbo eterno assume a natureza humana sem perder sua divindade, porque ele habita, tabernaculou entre os homens, cumprindo a profecia de que Deus estaria presente conosco. Portanto, a natureza fundamental do verbo é eterna, divina e criadora, sendo a perfeita revelação de Deus do mundo. Ele é a vida, a luz e a verdade que traz salvação. João não apenas apresenta Jesus como Messias, mas como o próprio Deus encarnado, o único meio pelo qual o homem pode ter vida eterna. A manifestação do verbo e a luz do mundo é interessante. O prólogo do Evangelho de João, dos versículos 1 ao 18, no capítulo 1, apresenta uma das declarações mais profundas sobre a identidade de Cristo, destacando sua eternidade, divindade e também missão redentora. Por isso que João começa afirmando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse conceito de logos remete tanto à filosofia grega, onde representava a razão divina que governava o cosmos, quanto ao Antigo Testamento, onde a palavra de Deus é ativa na criação e na revelação. Portanto, João identifica esse verbo como Cristo, declarando que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, reafirmando sua coeternidade e participação na criação. A encarnação do verbo é o ápice da revelação divina, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui João apresenta e expressa que Deus se tornou plenamente acessível à humanidade por meio de Jesus Cristo. O termo habitou no grego sugere a ideia de armar, tabernáculo, remetendo à presença de Deus no meio de Israel no deserto. João também descreve Cristo como a luz dos homens e a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A luz, em contraste com as trevas, simboliza a verdade, a revelação divina e a vida espiritual. Mesmo diante da resistência do mundo, as trevas não a compreenderam ou venceram. Essa luz expõe a condição pecaminosa da humanidade e, de certa forma, oferece redenção. No entanto, João destaca que, embora a luz tenha vindo ao mundo, muitos a rejeitaram, e veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas há uma promessa: aqueles que recebem são filhos de Deus, são feitos filhos de Deus. Então, isso enfatiza a necessidade de fé para a salvação, porque o prólogo de João estabelece a identidade de Cristo como Deus encarnado e a única luz capaz de guiar a humanidade para a salvação. Ele antecipa os temas do Evangelho como vida, verdade e rejeição pelo mundo.
E a manifestação a habitação do Verbo é uma coisa também interessante no Evangelho de João. Porque agora, na nova habitação de Deus, ele manifestou-se entre os homens, substituindo o antigo sistema religioso. A plenitude da presença divina é uma realidade profetizada e cumprida. Então, enquanto no passado a glória de Deus era vista apenas parcialmente, agora é revelada completamente em Cristo. Antes o acesso à presença de Deus era limitado ao templo e ao sacerdócio, mas agora, através de Jesus, a comunhão com Deus é direta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus afirma que Ele mesmo é o verdadeiro templo, substituindo o templo de Jerusalém. O próprio profeta Isaías havia predito que Deus estaria presente conosco. E ele chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Em Jesus, essa promessa se concretiza de forma plena. Mesmo após sua ascensão, Jesus continua habitando entre os cristãos por meio do Espírito Santo. João 14, versículo 16, 17, o Espírito Santo é enviado para estar conosco e em nós. Em João 17, versículo 23, ele diz uma das coisas mais lindas: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. A manifestação e habitação do Verbo em João 1 revelam que Jesus não apenas trouxe uma mensagem de Deus, mas é o próprio Deus habitando entre nós. Ele é o novo tabernáculo, o templo vivo, e por meio dele temos acesso direto do Pai. Que essa palavra entronize em você, que ao longo do estudo do Evangelho de João, nós venhamos ter uma compreensão mais profunda acerca de quem é Deus. E também a compreensão da missão redentora de Jesus, para que assim nós, cada vez mais, tenhamos uma compreensão correta do plano redentor, do Salvador Jesus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e está em nosso meio, presente todos os dias das nossas vidas. Mesmo após a sua ascensão, por meio do Espírito Santo, Ele é a presença viva e real no meio do seu povo. Todos aqueles que creem e reconhecem Jesus como Salvador são feitos filhos de Deus. Não se esqueçam também de compartilhar essa aula, esse vídeo com outras pessoas e, claro, siga, se inscreva em nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.